Oi, gente! Dando continuidade aqui a essa série de vídeos sobre empreendedorismo materno, hoje eu vou falar mais especificamente sobre como a gente faz para conseguir encontrar espaço para o empreendimento na nossa vida, tá? Os primeiros vídeos eu falei, dei um panorama mais geral a respeito da complexidade de empreender e maternar, porque a gente precisa ter muita organização e dar os devidos lugares para cada área da nossa vida, né? Então, família, filhos, relacionamentos, o trabalho, o nosso corpo, a nossa saúde, tudo precisa ter um lugar, né? E assim como tudo isso precisa ter um lugar, o empreendimento, ele também precisa ter um lugar, né? E aí hoje eu quero falar especificamente disso, né? Porque isso é muito importante para a gente conseguir, de fato, colocar em prática o planejamento que a gente faz dos objetivos, metas, de como a gente vai fazer para colocar energia no empreendimento no nosso dia a dia, na nossa rotina. Muitas vezes a gente faz um planejamento, mas a gente não consegue ter regularidade e constância nas atividades para esse empreendimento emplacar, né? E aí, isso tem muito a ver com a nossa postura interna. Então, eu vou falar um pouco de organização, mas hoje eu vou falar um pouco mais até da visão sistêmica sobre isso, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. Tudo para dar certo, a gente precisa colocar energia, né? Quando a gente coloca energia, isso não quer dizer que vai necessariamente dar certo, porque pode ter uma série de bloqueios aí, inclusive sistêmicos, né? Psicológicos, sabotadores, uma série de coisas, tá? Mas é fato que se a gente não colocar energia numa coisa, ela não vai dar certo. Então, colocar energia em alguma coisa, né? Fazer o que precisa ser feito para uma coisa dar certo, é um pré-requisito, independente de haver bloqueios ou não, né? Se a gente tem bloqueio, muitas vezes a gente vai sentir até dificuldade para realizar as tarefas mínimas necessárias para alguma coisa dar certo. Então, muitas vezes a gente começa a fazer muito esforço para fazer alguma coisa justamente porque tem alguma coisa bloqueada, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. Como que a gente faz para conseguir arranjar espaço para o empreendimento na nossa vida? Ou seja, no meu dia a dia, eu vou conseguir me dedicar para esse empreendimento. Porque assim, a gente tem que refletir um pouquinho, né? Por que que eu quis abrir este empreendimento, tá? Eu posso encarar isso como, vamos lá, um hobby, né? Então, minha prioridade agora é a casa e os filhos, e eu vou fazer isso daqui nas minhas horinhas vagas, e o que der retorno disso aqui tá bom para mim. Essa é uma postura, que não tem problema nenhum você ter essa postura, tá? Você precisa ter clareza de qual é o porquê de você estar resolvendo abrir um negócio. É um trabalho? Bom, eu estou encarando isso como o meu trabalho, né? Para além do cuidado com a casa, com as crianças, que deve ser partilhado com o meu companheiro, eu decidi que esse é o meu trabalho. Então, dedicarei 8 horas por dia, 4 horas por dia, 6 horas por dia, não sei quantas horas por semana vou dedicar para este trabalho, mas eu encaro isso como um trabalho. Veja que a postura já é completamente diferente, tá? É uma brincadeira. Então, eu resolvi me dedicar a uma outra postura, né? É uma brincadeira. Eu decidi me dedicar à família, à casa, aos filhos durante aí alguns anos da minha vida. E eu gosto de ter uma atividade paralela para ter algum tipo de lazer, para trabalhar um pouco a minha realização pessoal, para eu não ficar só por conta da casa e dos filhos. Perceba que só aqui a gente tem 3 posturas diferentes, né? E é importante a gente avaliar essa postura, por quê? Porque o negócio, normalmente, ele vai dar pra gente o retorno que tem a ver com a postura interna que a gente tem em relação a esse empreendimento. Porque nessas 3 posturas que eu citei, provavelmente eu vou ter dedicações completamente diferentes em cada uma dessas situações, né?
Pode ser que eu me dedique mais ou menos. Pode ser que numa eu considere que é muito importante que ele retorne dinheiro. Na outra, é muito importante que ele me retorne prazer. Então, ter clareza disso é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica confusa com a quantidade de dedicação que a gente está colocando e com o retorno que está vindo. Mas é importante a gente fazer essa avaliação para perceber o quanto essa nossa postura interna está influenciando nisso. Porque, por exemplo, dependendo da forma como eu encaro também esse empreendimento, ele começa a brigar, a conflitar com as outras áreas da minha vida, né? Então, como eu encaro o meu empreendimento? Ele é mais ou menos importante do que a minha casa e a minha família. Ele briga com o meu parceiro, ou seja, fica havendo uma disputa de quantas horas eu vou poder me dedicar aqui, porque o meu parceiro não entendeu como é o empreendimento para mim, provavelmente porque eu também não entendi como é o empreendimento para mim, e eu começo a dar margem para haver conflitos entre o número de horas que eu dedico para o empreendimento e o número de horas que eu dedico para o parceiro, ou para casa, ou para os filhos. Muitas vezes no empreendimento, esse empreendimento está brigando com tudo. Então, ele está brigando com o parceiro, ele está brigando com a casa, ele está brigando com os filhos, justamente porque eu não dei o lugar para isso na minha vida, porque eu nem refleti sobre qual é o lugar disso, tá? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque é super complexo para a gente conseguir ajustar a rotina, né? Essa rotina de trabalhar em casa, né? Fazer home office e conseguir concatenar todas as atividades para conseguir dar conta do que a gente se propôs a fazer. Quando a gente tem essa postura interna em ordem, já é uma complexidade a gente conseguir ajustar horários, ter a flexibilidade que vai tornar essa rotina um pouco mais confortável e leve. Quando a gente está com a postura ajustada, com essa postura interna, com essa clareza, com esse direcionamento ajustado, já é complexo. Quando a gente não entende, por mais que a gente faça um trabalho, por exemplo, a pessoa vem, a gente faz a sessão de coaching, a gente organiza toda a vida, mas a postura interna não está ajustada. O que acontece? Ela vai sabotar o tempo todo essa rotina, ou energeticamente os filhos vão interromper o tempo todo esse trabalho. Vai haver muita culpa, porque na verdade assim, ela coloca que ela vai trabalhar, a mulher coloca que ela vai trabalhar 4 horas por dia, ela consegue trabalhar só uma, porque toda vez que ela entra para trabalhar, ela vai ficar culpada porque ela não está ficando tempo suficiente com os filhos, né? Então é muito importante fazer esse ajuste e trabalhar as duas coisas. Tanto a organização, o planejamento, o direcionamento, a clareza, o porquê, quanto essa postura interna. Eu dei qual lugar para esse empreendimento na minha vida, tá? E aí, quando a gente tem essa clareza, quando tá tudo bonitinho, eu me organizei, eu já sei o que eu quero com esse empreendimento, quanto que eu preciso ganhar por mês, ou por ano com esse empreendimento, que tipo de produto ou de serviço que eu vou oferecer, qual vai ser meu posicionamento na rede social, tudo isso, toda essa parte está organizada. Quando eu for para o desafio de rotina mesmo, que eu começar a ter dificuldades, porque de qualquer maneira, alguma disputinha vai ter entre essas áreas da vida, né? Os nossos filhos, eles querem a nossa atenção, o nosso companheiro, a gente precisa fazer essa troca, né? A casa precisa de cuidados, então sempre vai haver mesmo a necessidade de ajuste dessa rotina. Mas quando isso tá claro, eu consigo ter até uma comunicação mais assertiva e mais tranquila numa reunião de família, para fazer os combinados que vão tornar isso possível, porque eu vou para a reunião de família com essa clareza. Então, a minha postura também é diferente, né? Então, imagina que eu chego lá e falo, bom, eu tenho aqui alguns objetivos, eu estruturei esse negócio porque é bom para mim, para minha realização pessoal, para nossa família, é importante, vai entrar aqui um retorno financeiro.
que vai ser importante para a gente adquirir as coisas que a gente quer, fazer os passeios e tal. Essa é uma postura. A outra é ir nervosa, culpada, não sabendo direito por que tá fazendo isso, né? Não transmitindo esta clareza para a família, que faz com que mais facilmente a família compre esse empreendimento, não como um empreendimento desta mulher, mas um empreendimento que faz parte também desse grupo familiar. Então, assim, é um negócio da minha mãe, é um negócio da minha esposa, mas eu colaboro com isso porque eu entendo a importância disso para ela e para a nossa família. Faz sentido para vocês? E aí, o que a gente pode fazer se você tiver com dificuldade para lidar com isso? Se você identificou assim, para mim parece que não está muito claro. Realmente, apesar da minha organização, estão acontecendo algumas situações onde está havendo disputa. Eu preciso fazer alguma ferramenta até para clarear isso para mim. E aí é possível agendar uma sessão específica, tanto para a gente trabalhar essa parte de organização, quanto essa parte de sistema de energia, de sistema familiar. Às vezes o nosso negócio está brigando também com o nosso sistema familiar, com a história das pessoas que vieram antes da gente, né? Então, por que eu estou abrindo esse negócio? Às vezes a gente está abrindo um negócio para lidar com uma história de falência que aconteceu antes da gente. Então, é um empreendimento que por si só ele já é pesado, tá bom? E aí é isso, eu fico à disposição e conto com vocês também nos comentários, nas mensagens, para ir clareando aqui para mim o que mais eu posso falar para vocês a respeito de empreendedorismo, maternidade, organização e visão sistêmica para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.